Prova pra mim. Peraí. E aí, pessoal? Como estão? Um gerente de fundos de hedge chamado Kevin descobriu que o mercado imobiliário entrou em colapso. Com esta notícia devastadora, sua empresa está pronta para fechar e demitir todos os seus funcionários. Kevin, um alcoólatra que passa anos bebendo, agora decide beber por vingança. Ele vai a um bar e pede um martelo. Quando ele está prestes a tomar um gole, uma mulher chamada Molly se aproxima dele. Molly diz a ele que suas amigas a desafiaram a falar com ele e pedir sua ajuda. Kevin concorda em ajudar, e ela o convida para sair, provocando brincadeiras divertidas entre os dois. Kevin pergunta a Molly sobre o que está por vir para ele, e ela descreve vividamente sua vida junto, desde o primeiro encontro até o quinto, cozinhando refeições junto, frequentando a igreja e, eventualmente, se casando. A vida cobra seu preço. Kevin deixa a bebida de lado, admitindo que concorda com ela, mas tendo enfrentado seu pior dia até agora, ele sente que isso não importa mais. Impressionada com suas palavras, Molly concorda em se juntar a ele para o chá. Um ano depois, Kevin e Molly se casam, mas seu relacionamento se deteriora depois que seu filho Daniel desaparece, deixando-os emocionalmente abalados. Kevin vai para seu trabalho infeliz, onde seu jovem chefe se ressente dele, culpando ele e outros como ele por fazer com que seus pais percam sua casa. Depois do trabalho, Kevin liga para Molly para se desculpar por seu comportamento recente, expressando o quanto ele sente falta de Daniel. Molly então pergunta se ele pagou as contas, o que irrita Kevin. Frustrado, ele explica que trabalha o dia todo e durante uma viagem distraída alimentada pela raiva, sofre um terrível acidente de carro. Kevin é retirado dos destroços por uma figura desconhecida antes de perder a consciência novamente. Quando ele acorda, ele está em um beco e o homem ainda está lá. O estranho se apresenta como benfeitor e menciona que tem uma tarefa para Kevin. Confuso, Kevin tenta voltar para seu carro, mas quando chega à rua, o carro e todos os outros se foram, deixando toda a cidade deserta. Kevin exige saber para onde todos foram, e o homem diz que eles não foram a lugar nenhum. Irritado, Kevin o ameaça, mas o estranho ri, observando que seus encontros normalmente não começam dessa maneira. Kevin insiste que eles nunca se encontraram, mas o homem o convida para jantar. Hesitante, Kevin concorda, querendo resposta. Em um café, Kevin percebe que todos parecem aterrorizados com o benfeitor. Durante a conversa, Kevin gradualmente percebe que o homem é Satanás. O benfeitor observa que nunca viu um Kevin como um tipo religioso. Kevin questiona o que o benfeitor quer dizer, e o homem explica a teoria do multiverso, revelando que existem inúmeras versões de Kevin em incontáveis universos. Cada vez que Kevin enfrenta uma decisão, uma nova versão dele é criada. O benfeitor revela ainda que tem a capacidade de mover pessoas entre universos, substituindo-as por versões alternativas de outro, e é por isso que ninguém está do lado de fora. Essas pessoas não existem mais no universo original de Kevin. O benfeitor explica que as divergências sobre os eventos não surgem apenas de perspectivas ou preconceito, mas porque ele troca as pessoas com suas contrapartes, fazendo com que experimentem versões alternativas da realidade. Por exemplo, o benfeitor diz que Molly pedindo a Kevin para pagar a conta naquele dia não é aleatório. Embora Kevin nunca prometeu pagar, a Molly original é transferida para outro universo, deixando para trás uma versão dela cujo Kevin fez essa promessa. Esses mal-entendidos aparentemente menores, diz ele, são suficientes para criar um caos total. Chocado, Kevin se esforça para acreditar nele, mas o benfeitor revela que a Molly original nunca tira o pingente que Kevin lhe deu há muito tempo, ao contrário da Molly atual. Essa revelação irrita Kevin, que exige prova dos poderes do benfeitor, pedindo-lhe para mudar alguém no restaurante chamada Tina, uma garçonete. O benfeitor obedece, mas enquanto se prepara para fazer a mudança, Tina e seus pais ficam visivelmente perturbados. Naquele momento, Kevin tem dúvidas e tenta parar o benfeitor, mas é tarde demais. Tina desaparece bem diante de seus olhos. O benfeitor explica que normalmente substitui pessoas como Tina por contrapartes de outros universos, mas como Kevin se opõe, Tina é enviada para um universo onde ela nem existe. O benfeitor adverte que tais ações afetam gravemente as mentes dos deslocados. Horrorizado, Kevin começa a entender a gravidade do que está acontecendo e exige saber o objetivo final do benfeitor. O benfeitor explica que gerenciar essas transformações é desafiador e requer assistência. Ele tem metamorfos estrategicamente colocados em todos os universos para realizar seu trabalho e quer que Kevin se junte a ele. Kevin se recusa, chamando o trabalho de sinistro, mas o benfeitor responde que muitas versões de Kevin de diferentes universos já trabalham para ele, insistindo que é apenas uma questão de tempo até que Kevin
ceda também. Atordoado, Kevin se senta e começa a orar a Deus. A princípio, o benfeitor acha isso divertido, mas como Kevin persiste, ignorando-o completamente, o benfeitor fica furioso e grita com ele. Inflexível, Kevin continua orando até que ele desaparece de repente. Kevin mais tarde pede desculpas à família de Tina e descobre que este universo está sob controle totalitário imposto pelo próprio benfeitor. O mundo está repleto de guerras e discórdia, com metamorfos trabalhando secretamente para remover figuras problemáticas como políticos e líderes religiosos, tudo para criar uma paz superficial. Os metamorfos conseguem isso usando dispositivos de pulso e um deles eventualmente se tornou o benfeitor, remodelando o mundo de acordo com sua visão. As pessoas deste planeta vivem com medo, desconfiança e desespero, despojadas de esperança ou ambição. No entanto, Kevin se apega a traços fracos de luz na escuridão avassaladora. Ele agora vive em segredo, movendo-se pelas sombras. Desde que os benfeitores proibiram a oração e o declararam fugitivo por orar em um café há 5 anos, Kevin sobrevive fazendo o que pode para se manter alimentado e escondido. Kevin também começa a escrever o máximo da Bíblia que consegue lembrar de memória, distribuindo secretamente cópias para as pessoas. Nesta terra, as escrituras são completamente proibidas. Ele tem um amigo próximo chamado Gabriel que o ajuda nesse esforço. Junto, eles secretamente procuram por um metamorfo, esperando que Kevin possa roubar um desviador e retornar ao seu universo original. Gabriel ocasionalmente tenta convencer Kevin de que talvez Deus o tenha abandonado, apontando para os 5 anos que Kevin passa suportando tal miséria. No entanto, Kevin permanece resoluto em sua fé. Um dia, Kevin visita um cinema único, onde as pessoas podem ver versões alternativas de suas vidas em todo o cosmos. Russo, dono do teatro e amigo de Kevin, explica que o público preferia ver versões melhores de si mesmo, imaginando como a vida poderia ter sido. Mas agora, eles buscam versões piores de si mesmos, encontrando consolo em ver o quanto as coisas poderiam ser piores. Infelizmente, todas as versões alternativas de Kevin são pessoas terríveis, fazendo coisas horríveis. No entanto, o humor de Kevin muda quando ele vê Molly em um dos universos. Muito feliz, ele pergunta a Russo como é possível ver a vida alternativa de outra pessoa. Russo admite que é altamente incomum, e Kevin atribui isso à influência de Deus. Enquanto isso, protestos irrompem na cidade quando a polícia bloqueia uma ponte. Em meio ao caos, um homem desaparece repentinamente, levando muitos a acreditar que os metamorfos e o benfeitor deixaram o planeta. No entanto, é revelado que os metamorfos ainda estão lá. Mais tarde, Kevin testemunha uma mulher deixando seu filho sozinho em uma mercearia, provocando memórias dolorosas de como ele e Molly perdem seu filho. Isso mergulha Kevin em uma espiral de luto, lembrando como o relacionamento deles se deteriora. Kevin se apega à esperança, convencido de que seu filho ainda está vivo, enquanto Molly é consumida pelo luto. Desesperado por alívio, Kevin vasculha uma lata de lixo em busca de álcool e encontra alguns. Antes que ele possa beber, seu vizinho Rajit o convida para jantar. Rajit e sua família sabem quem é Kevin e pedem que ele ensine a Bíblia para suas filhas. Kevin concorda e compartilha a história de Jó, que perde tudo, sua família, riqueza e saúde, devido às ações do diabo, mas é finalmente restaurado por Deus por sua fé inabalável. Logo depois, um anúncio de TV declara que o benfeitor retornou a este universo com a intenção de persuadir outra versão de Kevin a se tornar um metamorfo. Kevin revisita o cinema, na esperança de ter outro vislumbre das versões alternativas de Molly. Embora Russo seja cético, ele permite que Kevin navegue pelas vidas alternativas de Molly. Kevin descobre Molly como enfermeira, mãe solteira, professora e, finalmente, terapeuta usando o pingente que Kevin lhe dá uma vez. Percebendo que esta é sua Molly original, já que ela nunca parou de usar o colar, Kevin fica muito feliz. Russo fica atordoado, mas Kevin está determinado a localizar seu universo. No entanto, Russo avisa que é inútil, já que Kevin não tem um desviador. Reconhecendo que o único desviador que ele pode acessar é usado pelo benfeitor, Kevin resolve roubá-lo. Para se preparar, ele pede a Gabriel que encontre uma arma para ele. Gabriel adverte que tentar confrontar o diabo com apenas uma arma de fogo é um plano terrível, mas Kevin segue em frente. No dia seguinte, o benfeitor chega com outra versão de Kevin, tentando recrutá-lo como um metamorfo. Kevin tenta confrontar benfeitor em um restaurante com sua arma, mas ao passar pela porta, ele inexplicavelmente se encontra de volta em seu quarto. Ele tenta isso várias vezes, cada tentativa terminando da mesma maneira. Durante um desses momentos, o ombro de Kevin sacode violentamente, deixando-o perplexo e frustrado. Kevin fica cada vez mais frustrado e ora a Deus por uma pequena ajuda. Quando ele termina sua oração, o benfeitor aparece na sala, pegando a arma de Kevin. O benfeitor então chama Gabriel e pergunta se a arma pertence a ele. Para o choque de Kevin, Gabriel nega conhecer. O benfeitor ri da facilidade com que as pessoas se voltam contra Kevin, o próprio homem que tenta salvar. Apontando para a Bíblia de Kevin, ele zomba dele, dizendo que Deus uma vez ofereceu ajuda apenas para abandonar, para sofrer sozinho por 5 anos. Ele então propõe um acordo. Se Kevin aceitar seus termos, ele garantirá que Kevin nunca mais seja deixado sozinho. Kevin
Kevin, ignorando a oferta, exige saber onde está seu filho, suspeitando que o benfeitor o transferiu para outro universo. O benfeitor se recusa a responder. Em vez disso, acusa Kevin de ser tão falho quanto qualquer outra versão de si mesmo, uma realidade que ele está determinado a provar. Ele orienta Kevin a olhar para fora, onde Kevin vê a polícia atingindo fatalmente Rajit simplesmente por conhecer. Momentos depois, a polícia invade o quarto de Kevin, eliminando Gabriel. Quando o corpo de Gabriel cai, Kevin percebe um desviador em seu pulso e percebe que Gabriel também é um metamorfo. Pegando o dispositivo, Kevin se transfere para outro universo, reaparecendo em um lago. Emergindo da água, Kevin se mexe novamente, desta vez parando em uma ala psiquiátrica. Lá, ele é perseguido por outra versão de Gabriel. Enquanto o evita, Kevin encontra Tina, a garçonete de antes, agora institucionalizada por causa das ações anteriores de Kevin. Atingido pela culpa, Kevin tenta se desculpar, mas Gabriel interrompe, forçando Kevin a usar o desviador mais uma vez. Essa transferência o leva para sua própria casa, embora em um universo alternativo onde um gangster o ataca, tentando roubar o dispositivo. Kevin escapa por pouco e volta para seu quarto. A caminho de uma igreja, Kevin vê Rajit novamente, mas a polícia é rápida em persegui-lo. Fugindo pelas ruas, Kevin corre em direção ao cinema. Lá dentro, ele descobre que Molly e Russo originais lhe forneceram as coordenadas exatas do universo onde Molly reside. Usando o desviador, Kevin finalmente chega em seu universo e se reúne com Molly. Ele confessa seu profundo amor por ela, declarando que não importa a realidade ou o universo, estar com ela é a única coisa que realmente faz sentido. Seu discurso sincero comove Molly, mas antes que eles possam se abraçar, o benfeitor aparece e puxa Kevin de volta. O benfeitor revela que tem observado todos os movimentos de Kevin nos últimos 5 anos e afirma que Kevin não é diferente de suas outras versões. Ele oferece a Kevin uma escolha: reunir Tina com sua família ou ficar com Molly. Kevin hesita, lutando com o peso da decisão. O benfeitor insiste que escolher Molly não o tornaria egoísta ou errado, mas Kevin o descarta como um mentiroso. Enfurecido, o benfeitor rebate, acusando Deus de ser o verdadeiro mentiroso. Ele questiona como um Deus carinhoso pode permitir que o diabo haja tão livremente, mergulhando o mundo na escuridão. Kevin responde com fé inabalável, dizendo que mesmo em meio ao caos, ele vê beleza e esperança nos lugares mais sombrios. Isso apenas aprofunda sua crença na existência de Deus. Por fim, Kevin escolhe reunir Tina com sua família, silenciosamente se despedindo de Molly em seu coração. Furioso, o benfeitor tenta eliminar Kevin. Naquele momento, uma luz brilhante engole a sala e Kevin desaparece. Quando Kevin recupera a consciência, ele está no banheiro de um restaurante, completamente ileso. Saindo, ele vê Molly sentada sozinha no bar. Esta Molly é a enfermeira que ele viu no universo alternativo. Reunindo sua coragem, Kevin se aproxima dela e repete o convite ousado que ele usou quando eles se encontraram pela primeira vez. Molly sorri e aceita seu convite. Os dois acabam se casando e Kevin passa a viver uma vida feliz com Molly e seus 2 filhos. Como se Deus tivesse dobrado suas bênçãos em troca de sua fé,